Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que nós vamos aprender hoje? Então, vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento, colocando aí para vocês. Vamos trabalhar hoje a morfossintaxe da língua portuguesa, especificamente vamos observar as classes gramaticais variáveis. Então, vamos relembrar um pouquinho do que é um substantivo, um artigo, adjetivo, numeral e pronome. Claro, lembrar essas classes e lembrar também a função delas no texto, ok? Então, venham comigo. Começamos a nossa aula, claro, com a leitura de textos. Hoje trago para vocês dois textos e vamos ler, interpretar e refletir um pouquinho sobre a temática que esses textos apresentam para a gente. Começando por uma história em quadrinhos, colocando ela aí para vocês. Olha só, então observem aí 3 quadrinhos, o nosso personagem. No primeiro quadrinho você visualiza um garoto comendo aí um chocolate, uma bala e caminhando aí em direção a uma lata de lixo. Então você percebe que ele vem lá do final, certo? E está caminhando. E observem a nossa lata de lixo. No primeiro quadrinho, observem que ela tem um rosto, então essa lata de lixo aí, ela está personificada, ou seja, a pessoa que criou a tirinha atribuiu características humanas a essa lata de lixo. E observem que ela está com uma expressão sorridente, certo? Por que será que ela está sorrindo? Então, no segundo quadrinho, a gente observa que o nosso personagem já ultrapassou a lata de lixo e qual ação ele desenvolve agora? Ele simplesmente descarta a bala, o papel do chocolate ali, ele joga em um local que não é a lata de lixo, que não é o local adequado, ele joga no chão. E observem a nossa lata de lixo que foi personificada. Qual expressão ela tem? Percebe que é do sorriso do primeiro quadrinho? Não. Ela muda a expressão, certo? Então, aí o rosto que está desenhado nessa lata já se mostra um rosto triste, ok? E quando a gente observa o terceiro quadrinho, percebe que a lata fala. Então, mais uma vez, aí o ato de falar, não só a expressão facial, mas o ato de falar, esse balão de fala, evidencia para a gente que a nossa lata de lixo foi personificada, certo? Foi atribuída ações humanas a essa lata, a essa personagem. E observem que ela reflete, estou me sentindo um zero à esquerda, certo, gente? Então, estou me sentindo um zero à esquerda. Observem que a nossa lata de lixo personificada, ela acabou não exercendo a função dela, ou seja, recolher o lixo. Ou seja, a pessoa que descartou, o personagem lá que descartou o papel da bala, o lixo, não fez o descarte correto. O local certo, qual seria? A lata de lixo. E como ele não fez isso, a lata de lixo ali se sentiu mal, se sentiu triste, certo? E isso nos leva a refletir exatamente sobre nossas ações. Ações como seres humanos. Lembrando que nós vivemos em um ambiente, precisamos viver em harmonia com esse ambiente, certo? E quando nós não realizamos ações que colaboram para essa harmonia, nós temos consequências, certo? Temos aí, claro, uma consequência que é gerada para nós. Então, descartar lixo em local não apropriado, o que acontece? Quando chove, esse lixo é levado para os igarapés, causa poluição, pode causar também enchentes, transbordamentos. Então, perceba que são consequências que vêm devido a ações que são nossas, ok? E esse texto nos leva a refletir sobre essa questão, sobre a relação do homem com o meio ambiente, ok? Agora, o nosso outro texto também, vamos refletir um pouquinho mais sobre essa relação. Colocando aí para vocês, olha só, esse é um texto de opinião, então, por ser um texto de opinião, vai apresentar um ponto de vista, certo? E esse ponto de vista será sobre o meio ambiente e cidadania. Então, seguindo aí, após a imagem, você observa, vamos aí ao nosso texto. A preservação ambiental não é apenas uma tarefa dos ambientalistas, é de todos os cidadãos e também não deve ser discutida pela sociedade somente na época em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Deve ser levada em conta todos os dias durante o ano inteiro.
Atualmente, a chamada cultura do descartável faz com que os centros urbanos produzam uma enorme quantidade de detritos, responsável por terríveis agressões ao meio ambiente. Segundo a Secretaria Estadual, vamos avançar o texto, segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 50% dos municípios do estado de São Paulo ainda não tratam da questão do lixo de maneira adequada. Uma das saídas para reduzir o impacto dos resíduos sólidos no meio ambiente é a coleta seletiva do lixo. É necessário adotarmos urgentemente a chamada teoria dos 3 R's, a exemplo do que está ocorrendo de forma efetiva nos países desenvolvidos. E aí, logo após esses 2 pontos, nós temos a teoria dos 3 R's, gente. Olha só, reaproveitar, reciclar e reduzir. Esses são os 3 R's que vocês podem observar e percebo que o autor do texto colocou essas palavras, certo, com as iniciais maiúsculas, justamente para fazer referência aos 3 R's. Reaproveitar, reciclar e reduzir. Reaproveitar aquilo que é possível, reciclar outros materiais como plástico, papel e também reduzir a produção de lixo. Essa é a teoria dos 3 R's, ok? Avançando o nosso texto, só para dar uma ideia da importância disso, vale ressaltar que, para cada tonelada de papel reciclado, 10 árvores adultas não são derrubadas. Portanto, é fundamental que cada cidadão tome consciência de sua responsabilidade diante da vida das pessoas e do lugar onde vive. A partir disso, uma significativa mudança no comportamento individual vai gerar transformações importantes no comportamento coletivo em benefício da melhoria da qualidade de vida de toda a população. Ninguém precisa ser um ecochato, mas, através de ações muito simples, todos podem colaborar com a luta para a preservação ambiental e garantir uma qualidade de vida melhor a todos. Isso é cidadania. Então, gente, acabamos de ler um texto de opinião e vocês perceberam que ele também trata da questão ambiental, da relação do homem com o meio ambiente. E o nosso texto é um texto de opinião, o nosso segundo texto que nós lemos. Ele traz para a gente uma reflexão sobre essa questão do homem, da nossa relação com o ambiente. Não devemos somente lembrar do meio ambiente no dia, na data, no 5 de junho, mas devemos ter ações concretas todos os dias. Esse é o ponto de vista do nosso texto. Devemos ter ações concretas que possam, ou seja, que viabilizem a nossa relação e harmonia nesse meio. E um dos argumentos que ele utiliza, lembrando que todo texto que traz opinião, que traz ponto de vista, traz argumentos para defender esse ponto de vista. Um dos argumentos que ele utiliza é a adoção de medidas, de práticas, como a teoria dos 3 R's, né, que vai justamente buscar manter uma relação harmoniosa, reciclar, reduzir, reaproveitar, certo? Então percebam que esse movimento, ou seja, essa adoção dessa teoria pode nos ajudar a ter uma relação melhor com o meio ambiente e também a tomada de consciência de cada cidadão. Percebe que o nosso texto ele tem um diálogo direto com a nossa história em quadrinhos. Percebe que o cidadão que aparece na nossa história em quadrinho não está consciente da sua relação com o ambiente, tanto que ele está descartando, certo, lixo em local que não é apropriado. Então percebam que isso é uma reflexão, os textos têm um diálogo entre si por meio da temática, eles fazem intertextualidade e percebam que o segundo texto chama a atenção para esse tipo de atitude que foi mostrada na tirinha. Ok? E lembrando que um dos argumentos também que o nosso texto coloca como um argumento forte para que ou seja, para que sejam adotadas medidas práticas, é exatamente a questão da floresta. Então, quando você recicla papel, certo? Você acaba evitando a derrubada de uma grande quantidade de árvores, como o nosso texto mostrou. Então, o nosso segundo texto tem
ponto de vista, tem argumentos para defender esse ponto de vista, e percebo que a construção dos dois textos, certo, foi por meio de palavras, por meio de enunciados que nos remetem a essa ideia do ambiente, da consciência ambiental, ok? Agora, quando a gente tenta refletir, ou seja, quando a gente reflete sobre os textos, lembrando que eles são organizados aí em frases, orações e períodos, certo? E essas frases, orações e períodos, elas são organizadas de modo a colaborar com a compreensão, com o entendimento do texto. E nós vamos estudar um pouquinho essas frases, essas orações e períodos, observando também os elementos que compõem as palavras que foram escolhidas, que foram selecionadas. Elas são importantes porque elas são selecionadas de acordo com uma intenção. Então, percebe que os dois textos, tanto o primeiro quanto o segundo, certo? Eles abordam a mesma temática e percebe que o primeiro, ele nos leva a refletir por meio de um entretenimento, né? Por meio ali de uma reflexão de ações que são mostradas pelo personagem. O segundo texto, por meio da escrita em parágrafos, nos leva a refletir por meio da exposição de uma opinião e de argumentos para defender esse ponto de vista. Agora, a seleção das palavras, o que foi utilizado para compor esses textos. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Colocando aí um primeiro enunciado. Olha só, estou me sentindo um zero à esquerda que veio lá da nossa tirinha. Percebe que essa palavra, ou seja, esse enunciado, foi dito pela nossa lata de lixo, certo? Foi a reflexão que ela colocou no terceiro quadrinho. Quem está se sentindo um zero à esquerda, né? Então, observem aí que é a própria lata de lixo. Então, quem se sente um zero à esquerda, quem é o sujeito? A lata de lixo. Nós podemos identificar, certo, esse sujeito por meio do verbo. Então, quando a lata de lixo se refere a ela mesma, ou seja, nós podemos aí dizer que ela se refere à primeira pessoa e marcamos a primeira pessoa com o uso, claro, do pronome da palavra eu, certo? Então, quando eu digo estou me sentindo um zero à esquerda, quem é que se sente? O sujeito é a própria pessoa que está falando, ok? Então, eu é o sujeito, e sabemos que esse sujeito da oração é exatamente a lata de lixo que fala este enunciado que diz isso. Na sequência, você observa na construção desta oração aí, estou me sentindo. Temos aí uma forma verbal, ou seja, uma locução verbal, e percebe que essa locução verbal ela tem uma importância. Por quê? Porque ela relaciona, certo, o sujeito a determinado estado, a determinado sentimento. Então, estou me sentindo é uma locução verbal que relaciona o sujeito a uma característica, a um estado ou uma qualidade. Perceba que a nossa lata de lixo ela está se sentindo, ela está em um estado, em um determinado sentimento. Qual é esse estado, qual é esse sentimento? Temos aí o enunciado, um zero à esquerda. Então, temos aí um zero à esquerda, é o estado que é atribuído ao sujeito da oração. Então, observem que a construção desse enunciado aí, nós temos um sujeito, certo? E temos a identificação de um estado. E para fazer essa relação entre o sujeito e o estado que ele está se sentindo, a forma como ele se sente, nós fizemos uso de um verbo, que é exatamente este verbo, estou me sentindo, uma locução verbal, ou seja, tenho dois verbos aí exercendo a função de um único verbo, ok? Então, percebe que eu vou ter na língua portuguesa palavras, construções como essa, em que você tem um sujeito que se relaciona a determinado estado, característica ou qualidade por meio do verbo. Esse verbo faz a ligação. Mais adiante nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo esse termo, certo? Esse verbo que faz essa relação e o termo também que atribui estado. Mas aqui no primeiro momento, voltando aqui comigo, temos que guardar essa informação. Que nós temos palavras, ou seja, temos enunciados em que a construção será de um sujeito, certo? Que tem uma característica atribuída a esse sujeito e que há uma ligação por meio de verbo. Guarda essa informação. Ok? Agora vamos analisar exatamente os enunciados que compõem. Um zero à esquerda, perceba que esse enunciado atribui exatamente a forma como o sujeito se sente, como a lata de lixo se sente. Então, um zero à esquerda, então quando a gente pensa lá na matemática, quando o zero é posicionado à esquerda do número, ele não tem valor, certo? Então percebam
que aí nós temos essa relação. A lata de lixo se sentiu desvalorizada, certo? Ela não exerceu a função dela de guardar o lixo, de recolher o lixo, porque o cidadão simplesmente descartou onde não devia. Agora, quando a gente observa esse enunciado, 0 à esquerda, com esse sentido de desvalorização, sem valor, qual palavra é mais importante? Ó, nós temos 0 à esquerda. Temos 4 elementos aí nesse enunciado. Qual dessas palavras aí, quais dessas 4 palavras é a mais importante? Então, você tem que observar bem. Então, vamos agora observar aqui o enunciado. Eu retirei uma palavra, à esquerda. Qual foi a palavra que eu retirei? Foi exatamente o 0, certo? O 0, se eu retirar ele do enunciado, ele faz falta ou não? Será que eu teria lá no nosso texto, estou me sentindo à esquerda? Eu teria sentido ou será que a palavra 0 faz falta? Faz falta sim. Então vamos devolver o 0 aí, a palavra 0 exatamente para esse local. Percebam que o 0, essa palavra que eu retirei, é uma palavra importante, porque aqui ela vai exercer a função de núcleo. E quando a gente pensa em palavra núcleo de determinados enunciados, aquela palavra mais importante, nós vamos ter exatamente no núcleo substantivos, colocando aí. Então a palavra 0, ela nomeia o numeral 0, e por dar nome, ela é um substantivo. Então, só relembrando o conceito substantivo, vamos colocar aí para vocês, olha só. O substantivo é a palavra utilizada para dar nome aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, inclusive nome dos números, certo? Então, o substantivo é exatamente isso, a palavra que atribui nome, que dá nome aos seres. Voltando aqui comigo. Então, quando a gente observa o nosso enunciado 0 à esquerda, percebam que ele não apareceu sozinho. Então, 0 à esquerda é o sentimento, a forma como a lata de lixo se sente. 0 à esquerda. Que palavras estão acompanhando esse enunciado? Percebam que eu tenho a palavra certo? Qual é a classificação dessa palavra? Que tipo de palavra é essa? Qual é o sentido que ela traz? Então, minha gente, é o artigo, certo? E quando eu utilizo esse artigo, 0 à esquerda, 0, eu estou generalizando. Eu tenho um artigo aí indefinido, dando aquela ideia de qualquer pessoa. Ele é um cidadão qualquer, né? 0 à esquerda, é o sentimento da lata de lixo. Relembrando que é um artigo, colocando aí para vocês, olha só. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo, especificando ou generalizando o seu sentido. Quando a gente observa o nosso enunciado, 0 à esquerda, percebam que a palavra o que ela fez? Ela generalizou o nosso substantivo, a palavra 0, certo? É 0. Qual 0 especificamente? Você tem como dizer? Não, qualquer até aumentando essa ideia de desvalorização aqui no enunciado. E a esquerda traz para a gente a ideia de posição, de lugar. Então, nós temos aqui uma locução adverbial, ou seja, 2 palavras que exercem a função de um advérbio. Ou seja, essa palavra, esse enunciado, traz para a gente uma ideia de posição. A posição do 0, né? 0 à esquerda, que traz essa ideia de desvalorização, ok? Sobre a locução adverbial, sobre o advérbio, vamos estudar um pouquinho mais à frente. Vamos deixar de canto um pouquinho mais à frente, nós vamos estudar esse tipo de palavra, ou seja, essa classe gramatical. Vamos avançar? Então, vamos retomar aí o nosso enunciado completo da nossa tirinha. Estou me sentindo 0 à esquerda. Agora, eu chamo a atenção de vocês, mais uma vez, já sabemos que podemos marcar o sujeito, ele não veio escrito aí, mas podemos marcar pela palavra eu, certo? Colocando ela aí, eu estou me sentindo 0 à esquerda. Agora eu pergunto de vocês, qual é a função dessa palavra eu, certo? Do me, essas palavras identificam quem? Perceba que essas palavras identificam o sujeito referente a quem está se sentindo 0 à esquerda. Pela tirinha sabemos que é exatamente aí a lata de lixo. E que tipo de palavra é essa?
é o pronome. Então, perceba que eu é um pronome e me é um pronome indicando a pessoa do discurso, certo? Especificamente a primeira pessoa do discurso. Quem fala? Quem estava falando na tirinha? Exatamente a lata de lixo. A lata de lixo está dizendo, eu estou me sentindo zero à esquerda, estou me sentindo zero à esquerda. Relembrando que é um pronome, então o pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, podendo indicar a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa, pode indicar a ideia de posse também e, claro, posições dentro do texto. Ok? Então, percebo que o pronome é exatamente isso. Agora, vamos pegar um enunciado lá do nosso segundo texto, para que a gente possa analisar. A preservação ambiental não é apenas uma tarefa dos ambientalistas, certo? Então, observem aí, gente. Quem é o sujeito? Sobre quem estamos falando? O que não é apenas uma tarefa dos ambientalistas? A resposta para essa pergunta é a preservação ambiental. Então, a preservação ambiental é o nosso sujeito, certo, dessa oração. E perceba que esse sujeito todinho, destacando aí para vocês, marcando também com uma chave, eu posso substituir por uma outra palavra. Qual palavra poderia utilizar para substituir a preservação ambiental? Eu poderia utilizar um pronome. O pronome ela. Ela não é apenas uma tarefa dos ambientalistas. Então, observem que o pronome exerce essa função aí também de substituição. Ele pode substituir o sujeito da oração, se referindo também a essa pessoa do discurso, ao sujeito. Ok? E observem que esse enunciado que nós trouxemos lá do segundo texto, ele também tem a mesma ideia, a mesma relação da frase estou me sentindo um zero à esquerda. Nós temos um sujeito que se relaciona a um estado, a uma característica. Vamos observar isso? Então, colocando aí, a preservação ambiental não é apenas uma tarefa dos ambientalistas. Quem é o sujeito? Já sabemos que é a preservação ambiental. Quem é o verbo da oração? É o verbo ser, o verbo ou locução verbal, aí temos apenas o verbo ser, não temos uma locução verbal, tá, gente? Não temos dois verbos. Então, percebe que este verbo vai ligar o sujeito, a preservação ambiental, com uma característica, com uma qualidade. E qual é essa característica, essa qualidade? Então, percebe que a preservação ambiental ou seja, não é apenas uma tarefa dos ambientalistas. Então, uma tarefa dos ambientalistas é a característica, é aquilo que caracteriza a preservação ambiental. Então, temos mais uma vez aí uma oração, ou seja, um enunciado que se constrói por essa relação de um sujeito que recebe uma característica e que se liga a essa característica por meio de um verbo, por meio do verbo ser. Ok? Agora vamos analisar as partes, mais uma vez, vendo cada elemento que compõe esses enunciados. Então, vamos começar pelo sujeito. Ó. A preservação ambiental. Qual é a palavra mais importante? É o nosso substantivo preservação. Perceba que se eu tirar esse substantivo, o que acontece? Eu vou ter perda de sentido, perda de significado. Se eu tirar preservação, a ambiental fica estranho, vai ficar faltando palavras. Então, lembre sempre que o núcleo será um substantivo e será a palavra mais importante de determinado enunciado. E acompanhando esse substantivo, o que nós vamos ter? Olha só, o nosso artigo, já sabemos o que é um artigo, perceba que o artigo aqui, ele não está generalizando, ele está definindo, certo? Ele diz especificamente algo sobre esse sujeito, ele determina, olha só, a preservação ambiental. É qualquer preservação ambiental? Não, certo? Então, temos aqui uma definição. E acompanhando esse substantivo aqui, nós temos uma outra palavra que vai atribuir aí uma característica. Que tipo de preservação nós temos aqui? A preservação ambiental, do meio ambiente. Então, temos aqui ambiental, essa palavra é um adjetivo. E lembrando o que é um adjetivo, colocando aí, olha só. O adjetivo é a palavra que atribui característica ao substantivo, ou seja, ele indica qualidade e estado. Então, percebe que o adjetivo caracteriza, ele atribui qualidade, então, belo, bonito, alto, baixo, são adjetivos que determinam o substantivo. Ok? Vamos observar outra parte do nosso texto, ou seja, do nosso enunciado que nós tiramos lá do segundo texto. Olha só,
uma tarefa dos ambientalistas, né? Então, percebo que isso aqui é a característica que foi relacionada exatamente à preservação ambiental. Qual palavra é núcleo? Qual é a palavra mais importante aqui? Então, podemos identificar que a palavra mais importante é a palavra tarefa, é o nosso substantivo. E, claro, temos outros termos que estão acompanhando esse substantivo, determinando. Quais são esses termos? Então, o nosso artigo, mais uma vez. Então, observe que uma é um artigo indefinido, está indefinindo a tarefa. E, assim como o adjetivo, nós temos também palavras que também atribuem características que funcionam como adjetivo, quando nós associamos duas palavras. Então, perceba quais são essas palavras que caracterizam o nosso substantivo aqui no final. É dos ambientalistas. Nós temos aqui exatamente essas palavras aqui, dos ambientalistas, uma locução adjetiva. Perceba que ela funciona como um adjetivo e ela atribui aí uma ideia a quem pertence, a ideia de posse. Uma tarefa de quem? Uma tarefa dos ambientalistas. Então, observem que nesse enunciado aqui, a locução adjetiva, temos aqui o adjetivo, essa locução adjetiva caracterizando o tipo de tarefa. Ok? Vamos adiante, continuando aí. Perceba que nós temos agora um argumento que foi, olha só, retirado do nosso texto também, do segundo. 10 árvores adultas não são derrubadas quando a gente recicla determinada quantidade de papel, certo, gente? Identificando aí quem é o sujeito desse enunciado, olha só, quem não é derrubado? 10 árvores adultas. Temos aí uma construção também de outro enunciado, que nós vamos ter um sujeito que se liga a uma característica por meio de um verbo, certo? Qual é o verbo desta oração, desse enunciado? O verbo ser, mais uma vez, são, certo? E qual é a característica aí? O estado, olha só, exatamente a palavra derrubadas, certo? Então, temos aí mais uma vez essa construção. Sujeito, um verbo que faz uma ligação entre o sujeito e a característica que é atribuída a esse sujeito. Ok? Então, é mais um exemplo de verbos, ou seja, de enunciados que possuem esse tipo de construção que nós retiramos do texto. Voltando aqui comigo, olha só, 10 árvores adultas, né, que é exatamente o sujeito da oração que nós acabamos de observar. Quem é o núcleo desse enunciado? Mais uma vez, colocando aqui o núcleo, é o substantivo árvores, a palavra mais importante, ok? Acompanhando esse substantivo, nós temos um adjetivo também, que caracteriza, que é o adjetivo adultas, certo? E perceba que esse adjetivo aqui atribui uma característica à palavra árvore, ao nosso substantivo. E agora apareceu um outro determinante aqui também. Que determinante é esse? A palavra 10, certo? Qual é a classe de palavras desse enunciado? Exatamente o numeral, indicando quantidade. Relembrando o que é o numeral, olha só, o numeral é a palavra que atribui qualidade aos seres ou objetos, denotando a eles um valor definido ou a sua posição em relação a uma ordem, ok? Então, percebe que durante esse momento aqui, nós identificamos palavras, enunciados, ou seja, que vão possuir um sujeito que se relaciona a um estado, a uma característica, por meio de um verbo, certo? Que faz essa ligação entre esses dois termos. E quando analisamos segmentos, parte dessas orações, sempre nós identificamos um núcleo, que é um substantivo, e as palavras que relacionam a esse núcleo. Agora, vamos exercitar um pouquinho mais isso. Então, trago para vocês dois textos, observem os nossos dois textos, colocando aí para vocês. O texto de número 1, salve a natureza, você é fundamental nesta luta. E o texto de número 2, recicle e preserve o nosso planeta. E as imagens relacionadas a esse texto. Percebo que todas têm relação à natureza, à reciclagem, certo? Ao meio ambiente. E aí eu trago um questionamento. Olha só, qual dos enunciados apresenta um verbo que liga o sujeito a um estado, a uma característica ou qualidade? Certo? Letra A, salve a natureza. Letra B, você é fundamental nesta luta. Ou letra C, recicle e preserve o meio ambiente. Observe que a resposta para essa questão, gente, é exatamente a letra B. Você tem aqui um sujeito, você, certo? O verbo ser, mais uma vez, e percebam que fundamental,
é a característica que é atribuída ao sujeito, ou seja, que ele é fundamental, que ele é importante na realização dessa tarefa, dessa atividade. Então, esse enunciado aí possui exatamente essa relação de sujeito que se liga a uma característica, a um estado, por meio de um verbo, ok? E aí, claro, quando a gente lembra desses verbos, nós temos uma lista de verbos que faz essa ligação do sujeito à característica, colocando ela aí para vocês. Olha só. Nós vamos ter lista de verbos que costumam ligar o sujeito a características, estados ou qualidades. Nós temos o verbo ser, o verbo estar, parecer, permanecer, viver, continuar, ficar, virar. Toda vez que ele for utilizado com essa relação de ligar o sujeito a uma característica, estado ou qualidade, se logo depois desses verbos aparece isso, característica, estado ou qualidade, ele está em uma oração exercendo essa função de ligação. Ok? Agora, vamos exercitar mais um pouquinho. Eu quero que vocês identifiquem para mim, certo? Nesse próximo enunciado que eu vou apresentar aqui, na próxima questão, a palavra que funciona como núcleo e quais são os determinantes. Então, olha aí, no enunciado, o nosso planeta, retirado do texto 2, identifique e classifique o núcleo e os termos que acompanham as palavras, ou seja, que o acompanham com as palavras da caixa. Olha só, o nosso planeta é o nosso enunciado, então, primeiro vamos identificar qual é o núcleo. Será que é a palavra o, é a palavra nosso ou a palavra planeta? Qual dessas palavras exerce a função de núcleo? Qual é a mais importante? Percebo que a mais importante é a palavra planeta. Então, vamos colocar aqui núcleo exatamente nessa caixinha do planeta aqui. E percebam, como é um núcleo, a palavra planeta, já sabemos que o núcleo é a função de substantivo. Então, vamos colocar aqui a palavra substantivo também junto com o núcleo nessa caixinha. As outras palavras são os nossos determinantes. Então, primeiro, o é o nosso artigo. Então, vamos levar para a caixinha exatamente aqui a palavra artigo, colocando aqui. E a palavra nosso. Nosso é um pronome, certo? Então, vamos colocar aqui, fazendo essa relação. Ok, gente? Então, esse aí foi o nosso exercício. Então, quando você tiver uma questão que peça para você classificar, identificar, você pode fazer exatamente essa relação aí entre as palavras. Identifica o núcleo e identifica também os determinantes, ok? E sintetizando o que nós aprendemos hoje, colocando aí determinantes do substantivo, substantivo sempre exercendo essa função de núcleo, e acompanhando esse substantivo nós podemos ter artigo, adjetivo, pronome e numeral, certo? Então, adjetivo, artigo, pronome, numeral são determinantes do substantivo e o substantivo exerce essa função de núcleo, ok? Então, esse foi o nosso momento de aula e vamos agora encerrar nesse momento agradecendo, claro, a atenção de todos.